Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Sérgio Pisotti aqui. Vamos para mais uma correção de atividade, agora da semana 21 e 22, que foi realizada no período de 2 de agosto a 13 de agosto, né? Nessa atividade nós iremos falar sobre o leste europeu, Europa Oriental, aí dando prosseguimento ao estudo do continente europeu e tentando finalizar também o estudo desse continente para que possamos partir para o continente asiático, né? E aí começamos a atividade aqui, né? Olá, aluno, tudo bom? Sabemos que há grandes diferenças econômicas e culturais entre as regiões ocidental e oriental da Europa, né? Os países do oeste europeu possuem maior desenvolvimento econômico e alguns, como a Alemanha, são potências econômicas mundiais. Porém, o leste europeu passou por grandes transformações sociais, políticas e econômicas no final do século XX, e nessa região encontram-se os países com menor desenvolvimento da Europa, e principalmente se referindo à Guerra Fria, né, galera? Ao período onde havia o mundo bipolar, uma divisão do mundo entre o lado oriental comunista, socialista, e o lado ocidental capitalista, né? Então nós estamos aqui até um mapa que mostra essa divisão do continente europeu. Essa parte aqui de laranja, amarelo, né? Ela representa a Europa ocidental e da parte mais rosa que representa a Europa oriental. Então aqui, a divisão da Europa em dois blocos, ocidental e oriental, ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo ficou dividido entre a influência de duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. O bloco soviético acabou em 1991, mas ainda hoje a divisão entre Europa Ocidental e Europa Oriental é utilizada. Então, mesmo que não exista mais na prática essa divisão, pois havia uma ocupação soviética, havia aí um momento chamado Guerra Fria, essa divisão, essa proposta de regionalização ainda é utilizada. Por quê? Pois características econômicas decorrentes daquele processo, como por exemplo o desenvolvimento socioeconômico, ainda é presente no território, ainda é presente no continente. Então nós temos de um lado uma área, né, uma região mais desenvolvida, socioeconômica, né, e de outro lado uma menos desenvolvida, fruto do processo da Guerra Fria. Então, mesmo que não haja mais a Guerra Fria, né, a herança desse momento, né, o que sobrou desse momento, caracteriza aí uma diferença entre esses lugares, formando aí duas regiões, a região oriental e a região ocidental. E aí, analisando a história do leste europeu, né, um pouquinho da história desse lado rosa aqui do mapa, da Europa Oriental, né, a expansão e a queda do socialismo no leste europeu. Vamos aqui entender como que foi esse crescimento, né, esse surgimento e depois a queda desse socialismo aí no leste europeu, para entender um pouco dessa diferença, dessa desigualdade entre essas duas regiões aqui do continente europeu, né? Terminando aí a Segunda Guerra Mundial, os países vencedores da Segunda Guerra, né, os Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, estabeleceram tratados políticos que dividiram o continente europeu em dois lados. Um sob o comando dos capitalistas, né, e outro sob o comando socialista. Situação essa que resultou no início da Guerra Fria. Essa divisão territorial, como a gente observa aqui, uma divisão do território, trouxe significativas mudanças políticas e econômicas à Europa, né, e ao mundo. Então, problemas, questões políticas, né, de como que administra o território, as questões também financeiras e econômicas foram, né, mudanças significativas que davam para observar de forma diferente dos dois lados. Os países do leste europeu, os países aqui de rosa, né, tornaram-se repúblicas socialistas, ou seja, formaram um bloco aí, um grande país gigantesco chamado União Soviética, né? É importante ressaltar que muitos países do leste europeu só aderiram ao regime socialista por causa do poderio militar da União Soviética. Então, muitos países que estavam aqui nessa região aqui, né, eles só aderiram a esse conglomerado chamado União Soviética, pois, né, havia um poderio militar que impôs essa adesão. Essa adesão não, forçou essa participação, né? Então, é importante ressaltar que muitos países do leste europeu só aderiram ao regime socialista por causa do poderio militar da União Soviética. Prova disso foi o rápido fim do socialismo nessa região após a independência dos estados e a ampliação, né, do comunismo. Então, assim que os países que aderiram forçadamente
tiveram a possibilidade de se ver livre desse conglomerado, né, isso foi feito. Então, isso não foi a prova de que, né, essa união foi forçada. Então, embora o regime socialista tenha comandado autoritariamente a vida dos cidadãos, né, de forma ditatorialmente, essa população obteve melhorias significativas em seu padrão de vida. Então, essas são questões importantes que devem ser ressaltadas de pontos positivos da parte do leste europeu, né? O desemprego, né, foi importante, que o índice de desemprego era muito baixo, o analfabetismo também era muito baixo, e foram praticamente extintos esses problemas, né? E o acesso à educação e à saúde pública de qualidade foi universalizado. Então são questões importantes sociais de pontos positivos do lado socialista. No entanto, faltava para o país socialista diversificação industrial, ou seja, ter diversos tipos de indústria, não focada em uma coisa só, né, indústrias e mercadorias também, produção de mercadorias, pois a ênfase, né, nesse lado era excessiva no desenvolvimento de indústrias de base e principalmente, né, de armamento aí, ó, bélico-militar, o que acabou, né, se sobrepondo a outros investimentos. E isso acabou levando a uma recessão econômica, né? Ou seja, a economia passou a não só a diminuir o crescimento, mas a ter aí uma recessão, que é abaixo de zero, né? Vamos dizer assim. Então, na segunda metade da década de 80, e já em 85, 86, vários países mudaram sua postura e abriram-se as portas à democratização, né? Ou seja, puderam ter novamente aí eleições, para que a população pudesse escolher o seu presidente, e a economia de mercado, ou seja, aderiram ao capitalismo, né? Ou seja, ao capitalismo. A queda do sistema socialista provocou a desintegração desse conglomerado de países aí que formavam a União Soviética, né? Na década de 2000, os países do leste europeu passaram por uma fase de intensos problemas econômicos. Alguns deles tiveram suas economias fortemente abaladas, presença acentuada, né, disparidade de renda e muitos problemas sociais, como o desemprego e o enfraquecimento das instituições públicas. Como é que funcionava aí a economia do leste europeu, né? De modo geral, o leste europeu apresentou ao longo do tempo menor desenvolvimento econômico do que a parte ocidental. Após a Segunda Guerra, houve grandes esforços para a industrialização, com a ampliação dos investimentos no setor de bens de produção. No entanto, com a crise do regime socialista na década de 80, houve enorme queda de investimentos estatais no desenvolvimento tecnológico das indústrias. Assim, quando ocorreu a abertura dos mercados nos países do leste europeu, suas indústrias estavam obsoletas, atrasadas, né? Eram pouco produtivas e apresentavam baixas condições de competitividade ou até mesmo de investimento. E aí, atualmente, no leste europeu, como é que está a situação, né? A adesão à União Europeia de grande parte dos países do leste europeu, em 2004, 2007, prometia uma melhora nas condições gerais da população destes países. Então, assim, a União Europeia é um bloco econômico formado aí pela Europa Ocidental, né? E aí começou a aderir, né? Abrir as portas para alguns países do leste europeu para que eles pudessem participar desse bloco econômico, e aí sim, até mesmo com uma promessa de desenvolvimento econômico melhor. E essas melhorias da população, né, a melhoria de condições de vida da população desses países. Mas, em geral, nesses países do leste europeu que aderiram à União Europeia, né, houve um aumento nas taxas de desemprego, a elevação de tarifa de eletricidade, de transporte e de outros serviços públicos. Fato esse que levou ao questionamento se a adesão foi a melhor escolha ou não, né? Então são os países aí que pertencem ao leste europeu: República Tcheca, Hungria, Romênia, Eslováquia, Bulgária, Eslovênia, Croácia, Montenegro, Sérvia, Albânia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia, Chipre, Armênia, Bielorrússia, Azerbaijão, Ucrânia, Geórgia e Rússia, né, a região oeste da Rússia, porque a região leste da Rússia pertence à Ásia. Turquia, né, Moldávia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Então são basicamente todos esses países que estão aqui, ó, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Bielorrússia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia, Croácia, Sérvia, enfim, Moldávia, Ucrânia, Geórgia, Azerbaijão, Armênia, todos esses países aqui pertenciam aí ao leste europeu e hoje não mais, porque não existe mais aí a União Soviética, mas ainda são denominados países do leste europeu. É a primeira atividade, né? Julgue certo ou errado. O leste europeu
passou por grandes transformações sociais, políticas e econômicas no final do século XX? E nessas regiões encontram-se os países com menor desenvolvimento da Europa? Galera, essa afirmativa aqui, ela tá certa, porque a gente sabe que o leste europeu passou por grandes transformações sociais, políticas e econômicas no final do século XX. Aí, em torno de 1990, né, nesse final, 1980, aí as transformações ocorreram. E nessa região são os países assim, com o menor desenvolvimento da Europa. Né, à toa, isso é uma das características que faz essa região. Leste europeu são os países com o menor desenvolvimento da Europa. Então, tá aqui um fato, né? Outra questão aqui, ó. Croácia, Montenegro, Macedônia, Argélia, Tunísia, Alemanha e Turquia são alguns países que pertencem ao leste europeu? Galera, essa questão aqui é para confundir mesmo, porque, olha, Argélia e Tunísia pertencem ao continente africano, não pertencem aqui à Europa. Então, essa resposta aqui está errada, tá bom? A Argélia e Tunísia não fazem parte aqui do continente. A Argélia e Tunísia estão nesse outro continente aqui, que é a África. E aí vamos para o número 2. Marque a alternativa que preenche a lacuna do trecho a seguir de forma correta. Terminada a Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, aí vamos lá, quais são os países vencedores, né? Estabeleceram tratados políticos que dividiram o continente europeu em dois lados, um sob o comando dos capitalistas e outro sob o comando socialista, situação que resultou no início da Guerra Fria. Quais são esses países? A resposta está até no texto, galera, olha só. Ó, terminando a Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, estabeleceram tratados políticos que dividiram, né? Então, olha só, qual é a alternativa certa, né? Estados Unidos, ó, Inglaterra, França, né? E União Soviética. Então, voltando aqui, só para confirmar, galera, olha só, vocês podem aqui, ó, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. É a letra, né, D. E aí, número 3. Durante o período da Guerra Fria, os países do leste europeu viveram sob influência do socialismo. Descreva os pontos positivos e negativos vividos por esses países nessa época. Bom, vocês podem pesquisar para tentar localizarem aí mais pontos positivos e negativos, mas se vocês tiverem somente essa atividade como referência de pesquisa, vocês podem achar aqui mesmo no texto, olha só. Embora o regime socialista tenha comandado autoritariamente, então olha só, comando autoritário é um problema, é um fator negativo que a gente pode colocar lá, né? Comando autoritário da vida dos cidadãos. Essa população obteve melhorias significativas em seu padrão de vida. Então, pontos positivos, né? Baixo índice de desemprego e analfabetismo, né? Acesso à educação e saúde pública de qualidade, pontos positivos. Mais um ponto negativo, a diversificação industrial, ou seja, baixa diversificação industrial e de mercadoria. ênfase no desenvolvimento da indústria de base e bélica militar, ou seja, uma ênfase em produção de armas e materiais para a guerra em vez de mercadorias de bens de consumo, né? Então isso daí são pontos negativos e que acabou provocando a recessão, né? Então tem aí no texto alguns pontos positivos e negativos para vocês colocarem, mas quem quiser pesquisar mais, podem pesquisar aí na internet, nos livros, para que a gente possa ter mais opções e que vocês fortaleçam aí o estudo e o conhecimento sobre esse assunto na vida de vocês. Número 4. A adesão à União Europeia de grande parte dos países do leste europeu em 2004 e 2007 prometia uma grande melhoria nas condições gerais da população desses países. Faça uma pesquisa sobre a relação entre os países do leste europeu e a União Europeia. Galera, a mesma coisa da questão 3. Se tiverem a oportunidade de fazer uma pesquisa e se aprofundar no assunto, façam, vale a pena. Tem muito mais coisa, com muito mais profundidade do que o que está aqui apenas no texto. Mas, de qualquer forma, vocês conseguem responder só com o que está no texto. Aqui, olha, quando fala sobre a adesão da União Europeia, né, em 2004, a adesão dos países do leste europeu à União Europeia, entre 2004 e 2007, né, prometia aí melhores condições de vida da população, mas em geral não trouxe essa melhoria toda que era prometida, né? Houve aí um aumento das taxas de desemprego, aumento das tarifas de luz, né, de transporte e os serviços públicos, e também
o enfraquecimento das instituições públicas com privatizações, ou seja, tornar o que é público privado. E aí enfraquece as instituições públicas. Essas questões estão aqui no texto. Então vocês podem até se aprofundar mais pesquisando aí em outras fontes, nos livros e na internet sobre esse assunto. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado da correção da atividade. Tá? Fiquem com Deus. Beijos, abraços e fui!